O conhecimento do 33º grau, o livro que revela como dobrar a realidade. Prólogo, o chamado do 33º grau. Por séculos, manuscritos secretos circularam apenas entre poucos escolhidos, homens e mulheres que ousaram atravessar o limite do impossível. Esse conhecimento, conhecido como 33º grau, jamais foi revelado ao mundo comum, porque concede algo que poucos suportariam: o poder de dobrar a realidade. Não se trata de metáfora, mas de uma fórmula esquecida, escondida nas entrelinhas da história, capaz de alterar o curso dos acontecimentos, moldar probabilidades e transformar o invisível em palpável. Se este livro chegou até você, não foi por acaso. Talvez exista algo em seu interior que sempre soube que a realidade não é fixa, que pode ser manipulada, reescrita, redesenhada. Aqui, você descobrirá como os antigos mestres faziam isso e por que protegeram esse segredo por tanto tempo. Mas cuidado! Uma vez que você atravessar estas páginas, não haverá como voltar atrás. O que será revelado aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo, o destino e a si mesmo. Capítulo 1. O véu da realidade. Desde os primórdios, os mestres do 33º grau afirmavam que aquilo que chamamos de realidade não passa de uma camada de ilusão, um véu cuidadosamente tecido para manter os homens ocupados com sombras, acreditando que elas são tudo o que existe. Para os olhos comuns, o mundo parece sólido, fixo, inalterável. As pedras parecem imutáveis, as leis da física invioláveis, o destino inevitável. Mas para aqueles que ousaram atravessar o limite da percepção, o universo revelou um segredo perturbador. A realidade é maleável, um código vivo, pronto para ser dobrado por quem entende sua linguagem oculta. Os filósofos antigos, os magos esquecidos, os cientistas visionários e até líderes espirituais de eras passadas repetiam de formas diferentes a mesma verdade. O mundo não é aquilo que vemos, mas aquilo que acreditamos ver. Os sentidos, diziam os mestres, são como janelas pequenas, mostram apenas um fragmento do todo. É como observar o oceano por um buraco estreito na rocha. Você vê as ondas que passam, mas jamais percebe a vastidão infinita das águas. E ainda assim, todos vivem como se aquele fragmento fosse tudo o que existe. Esse é o primeiro truque do véu: fazer você acreditar que o que seus olhos mostram é toda a verdade. Na realidade, tudo ao nosso redor vibra. Cada objeto, cada corpo, cada pensamento é feito de energia em movimento. A mesa sobre a qual você repousa as mãos, aparentemente sólida, é composta por átomos cheios de espaços vazios, dançando em padrões invisíveis. O corpo humano, que parece tão concreto, não é mais do que uma sinfonia de frequências coordenadas. Até mesmo o tempo, esse senhor implacável que arrasta os dias e as noites, não é absoluto, mas elástico, capaz de se expandir e se contrair de acordo com a consciência que o observa. Os mestres diziam: nada é sólido, nada é fixo, nada é definitivo. A realidade é apenas o sonho do observador. Imagine que o universo é uma imensa tapeçaria e cada fio dela é feito de energia e consciência. A maioria das pessoas caminha sobre essa tapeçaria sem notar os fios, sem perceber que cada passo é influenciado por sua própria vibração interior. Elas acreditam que são prisioneiras do tecido, mas os mestres sabiam que, com o treinamento correto, é possível puxar os fios, rearranjar os padrões, mudar os desenhos. Essa é a essência de dobrar a realidade. Entender que não se trata de quebrar leis, mas de dialogar com elas em um nível mais profundo, como quem descobre o código secreto por trás de um programa. Para ilustrar esse conhecimento, os antigos contavam a história de Aeron, o discípulo das sombras.
Ele era um jovem que sofria com a pobreza e acreditava que seu destino estava selado desde o nascimento. Certo dia, encontrou um dos manuscritos escondidos e, ao estudá-lo, percebeu uma verdade chocante. Sua miséria não era obra de deuses cruéis nem de sorte ingrata, mas da frequência que carregava dentro de si. Seus pensamentos eram sempre de escassez, suas emoções, de medo, suas palavras, de derrota. E, assim, o universo respondia como um espelho, devolvendo exatamente a vibração que ele emanava. Quando Aeron começou a alterar conscientemente sua frequência interior, mudando palavras, cultivando gratidão e visualizando abundância, algo extraordinário aconteceu. Portas começaram a se abrir, pessoas passaram a ajudá-lo, oportunidades surgiam de lugares inesperados. Ele não forçou a realidade, ele a dobrou ao mudar o código invisível que a sustentava. Esse é o ponto central, que os mestres do 33º grau repetiam incansavelmente. A realidade externa é apenas reflexo da realidade interna. O que você acredita, sente e vibra cria o filtro através do qual o universo responde. Se você acredita em limitações, verá limites em todo lugar. Se acredita em possibilidades, o próprio espaço-tempo se ajusta para confirmá-las. A realidade não é um muro impenetrável, mas um espelho que apenas reflete aquilo que você projeta em sua superfície. Mas por que, então, a maioria vive como prisioneira da realidade dura e fixa? Porque o véu foi projetado para manter a atenção presa ao visível. Desde o nascimento, somos ensinados a confiar apenas no que podemos tocar, medir e comprovar. Somos doutrinados a ridicularizar tudo o que foge da lógica aparente, a desacreditar dos milagres, a rir dos que ousam falar em energia, vibração e consciência criadora. Esse condicionamento é parte do próprio véu, uma rede que mantém bilhões, acreditando que não tem poder algum sobre o próprio destino. Os mestres, porém, descobriram brechas nesse véu. Através da meditação, do estudo de símbolos e da observação profunda da natureza, eles perceberam que cada elemento da vida está em constante diálogo com o observador. A água, por exemplo, mudava sua estrutura de acordo com as emoções projetadas sobre ela. As plantas cresciam mais fortes quando recebiam palavras de amor. Até mesmo o corpo humano respondia a crenças profundas, curando-se ou adoecendo de acordo com a vibração interna de quem o habitava. Tudo isso mostrava uma verdade irrefutável. A consciência molda a matéria. Um dos símbolos mais reverenciados entre eles era o espelho dourado, uma metáfora para o universo. Diziam que, ao olhar para ele, cada pessoa veria não o que queria, mas aquilo que realmente era em seu interior. Quem carregava medo veria um reflexo de monstros. Quem cultivava amor via reflexos de luz. O mundo, afirmavam os mestres, é exatamente assim. Não reflete nossos desejos superficiais, mas nossa vibração essencial. E é por isso que muitos não conseguem alterar a realidade, porque tentam mudar o reflexo sem mudar a face que o projeta. Aqueles que alcançavam o 33º grau aprendiam a primeira grande lição. O véu não é um inimigo, mas um teste. Ele existe para proteger os despreparados de um poder que poderia destruí-los. Imagine dar a alguém a capacidade de dobrar a realidade quando sua mente ainda é dominada por raiva ou cobiça. O resultado seria desastroso. O véu impede que o poder seja acessado sem maturidade. Somente aqueles que cultivam clareza, disciplina e equilíbrio conseguem enxergar além dele. Os mestres ensinavam práticas simples, mas poderosas para começar a levantar esse véu. Entre elas, 3 se destacavam: observar sem julgar, aprender a perceber os pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Esse distanciamento revelava o quanto a mente estava programada para repetir padrões de escassez.
reescrever palavras, substituir discursos de derrota por afirmações de poder. Assim, o discípulo começava a alterar o código vibracional que emitia diariamente. Viver a gratidão, não como obrigação, mas como estado de consciência. A gratidão cria uma frequência capaz de enfraquecer o véu e abrir portas invisíveis. Essas práticas, ainda que simples, eram consideradas portais para dimensões mais profundas. E os mestres alertavam: cada vez que alguém rasga uma parte do véu, nunca mais consegue viver da mesma forma. É como despertar de um sonho, ainda pode lembrar-se dele, mas jamais confundirá o sonho com a realidade. No fim, a lição do primeiro grau da jornada era clara. O mundo que você vê não é o mundo real, mas o reflexo daquilo que vibra em você. A realidade, aparentemente sólida, é apenas uma resposta às frequências que você emite. E a pergunta que os mestres deixavam a cada discípulo era simples, mas perturbadora. Se a realidade é um espelho, você está pronto para olhar para o reflexo que tem criado? Essa pergunta, mais do que qualquer ritual, era o verdadeiro início do caminho, porque somente quem aceita que a realidade pode ser dobrada e que essa dobra começa dentro de si, está pronto para atravessar o véu e entrar no território secreto do terceiro grau. Capítulo 2. O poder oculto do terceiro grau. Poucos nomes carregaram tanto mistério ao longo da história quanto o terceiro grau. Entre estudiosos, alquimistas, filósofos secretos e iniciados de ordens antigas, esse número sempre foi cercado por reverência e temor. Não era apenas um grau de conhecimento, era o símbolo de um ponto final e, ao mesmo tempo, de um novo começo. O ápice da escada que separava os homens comuns dos que ousavam manipular os códigos da realidade. Aqueles que atingiam esse nível não eram vistos como simples sábios, mas como arquitetos do destino, capazes de dobrar o mundo de acordo com sua vontade. O número 33 sempre foi envolto em significados. Na numerologia sagrada, representa a maestria espiritual elevada ao máximo. Nas tradições antigas, era o número dos iluminados, daqueles que haviam ultrapassado as barreiras do ego para acessar um conhecimento que transcende a lógica comum. Nas sociedades ocultas, o terceiro era a marca do ponto em que o discípulo deixava de ser aprendiz para se tornar mestre da própria realidade. Não por acaso, antigas escrituras falavam de 33 portais que separavam o mundo material das dimensões invisíveis. Transpor esses portais significava não apenas conhecer teorias, mas viver em um estado de consciência tão elevado que a realidade se curvava diante dele. Mas por que este grau era considerado perigoso? Porque o poder que concedia não era simbólico, mas prático. Os relatos afirmam que aqueles que alcançavam o terceiro grau conseguiam alterar circunstâncias externas com a força de sua vibração interna. Podiam influenciar resultados de batalhas, curar doenças, atrair riquezas, modificar o rumo de impérios inteiros, e tudo isso sem mover um exército, apenas dominando as leis invisíveis do universo. Esse era o poder oculto do terceiro grau, a capacidade de compreender que a realidade não é algo dado, mas algo moldado. Um dos manuscritos antigos fala sobre o mestre Altar, conhecido como o guardião do fio. Ele dizia que o universo era como um vasto tear, onde cada pensamento humano era um fio sendo tecido. O homem comum, sem consciência, lançava fios aleatórios, criando padrões confusos em sua própria vida. Mas o iniciado do terceiro grau via o tear inteiro e sabia onde puxar, onde soltar, onde alterar a trama. Para ele, dobrar a realidade não era quebrar regras, mas reordenar o tecido invisível que já estava ali, esperando instruções. O segredo, no entanto, não estava em fórmulas mágicas nem em rituais exteriores. Os mestres sempre alertavam.
O poder do triseitos e terceiro grau nasce do domínio interior. É quando a mente deixa de ser escrava do medo. O coração deixa de ser refém do ego e a alma se alinha com um propósito maior que o próprio indivíduo. Só então o discípulo podia suportar a força desse poder sem ser destruído por ele. Muitos, ao tentar alcançá-lo sem preparo, enlouqueceram ou se perderam em ambições desmedidas. Por isso, os manuscritos sempre enfatizavam: o mesmo fogo que ilumina também consome. O terceiro grau é chama aí. Se você não estiver pronto, será cinzas em suas mãos. Mas o que tornava esse grau tão distinto dos anteriores? Os primeiros níveis ensinavam princípios básicos: disciplina material, vibração, fluxo, propósito. Eles preparavam o terreno, moldavam o caráter, ensinavam o discípulo a lidar com pequenos reflexos da realidade. Mas no terceiro grau, a compreensão era total. O iniciado percebia que a realidade inteira, o tempo, o espaço, os acontecimentos, as coincidências, respondia a uma única fonte: a consciência desperta. Quando essa consciência alcançava o grau máximo de clareza, o universo não era mais um campo de limitações, mas um campo de possibilidades infinitas. Conta-se que, ao atingir o terceiro grau, o discípulo recebia uma visão simbólica chamada o espelho do infinito. Nesse estado, ele percebia que cada decisão sua gerava não apenas uma linha de futuro, mas múltiplas realidades paralelas, todas coexistindo. O poder oculto do terceiro grau não era escolher entre elas, mas dobrar a própria percepção para alinhar-se à realidade desejada. Assim, o que parecia impossível tornava-se inevitável. O discípulo não forçava a realidade a mudar, ele apenas se movia para o ponto em que a realidade já estava moldada ao seu favor. Os mestres explicavam isso com uma parábola. Um viajante diante de uma bifurcação vê dois caminhos. O homem comum escolhe um deles e lamenta ter perdido o outro. O iniciado do terceiro grau compreende que ambos os caminhos existem simultaneamente e, ao alterar sua vibração, ele simplesmente desliza para a trilha onde seu desejo já foi realizado. Para ele, não há futuro distante a ser alcançado. Há apenas a realidade escolhida a cada instante. O mais surpreendente é que esse conhecimento não era usado apenas para ganhos individuais. Os relatos afirmam que mestres do terceiro grau salvaram vilas inteiras de catástrofes, guiaram povos em tempos de escuridão, inspiraram descobertas científicas e até influenciaram a ascensão e queda de reinos. Seu poder estava sempre alinhado a algo maior: o equilíbrio da vida. Essa era a chave que diferenciava o verdadeiro iniciado do falso. O primeiro dobrava a realidade para expandir a vida. O segundo, para inflar o próprio ego. Os que ousaram usar esse poder apenas para si descobriram cedo demais o preço. Quanto mais manipulavam a realidade para o ego, mais perdiam sua sanidade. A realidade, afinal, é um espelho. E quem tenta dobrá-la apenas para alimentar vaidade, encontra no reflexo os próprios monstros que carrega. O verdadeiro mestre, ao contrário, dobra a realidade com a serenidade de quem sabe que não é dono dela, mas apenas um guardião do fio universal. Eis porque o terceiro grau era chamado de o ponto sem retorno. Quem o alcançava jamais podia voltar a viver como antes. Era como enxergar o mecanismo secreto de um grande teatro. Uma vez que você vê os bastidores, não consegue mais acreditar apenas no palco. O mundo nunca mais seria o mesmo, porque agora o iniciado sabia que cada gesto, cada palavra, cada emoção era um comando que o universo obedeceria fielmente. Esse poder oculto, entretanto, não era para todos.
Os mestres guardaram-no em segredo porque sabiam que a humanidade, em sua maioria, não estava pronta. Mas deixaram pistas, símbolos e histórias para que um dia aqueles que buscassem com coração sincero encontrassem. E talvez seja por isso que este conhecimento chegou até você agora. A pergunta é: o que você fará com ele? Capítulo 3. Frequência, emoção e intenção. Os mestres do 36º grau diziam que a realidade é como um espelho vivo, mas não responde ao que pedimos com palavras superficiais. Responde ao que somos por dentro. Esse é o verdadeiro segredo que diferencia os poucos que conseguem dobrar a realidade de todos os outros que vivem presos em correntes invisíveis. Para eles, tudo no universo é moldado por uma tríade sagrada: frequência, emoção e intenção. Quando esses três elementos se alinham, o mundo exterior se curva diante do iniciado, como se reconhecesse nele a autoridade de um Criador consciente. A primeira peça da tríade é a frequência. Tudo vibra, tudo emite energia. Desde a menor partícula até as galáxias, tudo pulsa em um ritmo, em uma onda, em um padrão invisível que sustenta a forma visível. O corpo humano vibra, os pensamentos vibram, as palavras vibram. A ciência moderna apenas confirma o que os mestres já sabiam. O universo é feito de vibração, e aquilo que você emite é aquilo que você atrai. O iniciado do 36º grau entende que não basta querer riqueza ou cura. É preciso estar em sintonia com a frequência dessas realidades. Se você vibra medo, atrai circunstâncias que confirmam o medo. Se vibra confiança, atrai circunstâncias que confirmam a confiança. É simples, mas poderoso. O universo não dá o que você deseja. Ele devolve o que você vibra. Mas a frequência sozinha não é suficiente. É como uma harpa afinada que permanece em silêncio. Para que ela soe, é preciso o segundo elemento, a emoção. Para os mestres, a emoção é o combustível da criação. Um pensamento sem emoção é frágil, como uma sombra que se dissolve ao menor vento. Já uma emoção profunda, mesmo sem palavras, move montanhas invisíveis. É por isso que momentos de alegria intensa, de fé inabalável ou até de dor profunda parecem alterar o curso da vida. Porque a emoção é energia concentrada, vibrando em alta intensidade. Os mestres ensinavam que cada emoção é uma assinatura, uma mensagem enviada ao universo. Medo envia fechamento, gratidão envia expansão, amor envia criação. O iniciado aprende a cultivar emoções conscientes, não como um fingimento superficial, mas como um estado real que se instala no coração. O terceiro elemento da tríade é a intenção. E aqui estava o segredo mais difícil de compreender. Intenção não é apenas querer nem desejar. É uma ordem silenciosa emitida pela alma. Uma direção clara que une a frequência e a emoção em um único feixe de energia. A intenção verdadeira não é ansiosa, não implora, não pede, ela declara. Para os mestres, intenção é como o arquiteto que segura os planos da obra. Sem ela, a energia se dispersa em múltiplas direções. Quando a intenção é firme, porém, o universo se reorganiza ao redor dela. Essa tríade era representada por eles como um arco e flecha. A frequência era o arco, a estrutura que sustenta a criação. A emoção era a corda, a força que dá impulso. E a intenção era a flecha, apontando para o alvo escolhido. Se um desses elementos falhasse, o disparo se perderia. Uma frequência desalinhada enfraquece o arco. Uma emoção sem foco solta a corda no vazio. Uma intenção confusa faz a flecha errar o alvo. Mas quando os três estão alinhados, a flecha atravessa qualquer distância, e a realidade não tem escolha senão se curvar. Os discípulos do 36º grau praticavam exercícios para dominar essa tríade.
Um deles era chamado de o Círculo da Manifestação. O iniciado se sentava em silêncio, respirando profundamente, até sentir que seu corpo vibrava em paz. Em seguida, evocava uma emoção específica, não de algo que desejava no futuro, mas como se já estivesse vivendo aquilo no presente. Ele se permitia sentir gratidão, alegria ou amor, como se já fosse realidade. Por fim, declarava uma intenção clara e firme, em uma frase curta, assim como se fosse uma ordem. Eu caminho em abundância, minha saúde é plena, meu propósito é realizado. Esse exercício, repetido com disciplina, ensinava o discípulo a unir vibração, emoção e intenção em um único comando. Os mestres contavam a história de Néria, a tecelã de destinos. Ela era uma mulher simples, mas descobriu os manuscritos do 33º grau e aplicou o círculo diariamente. Vibrava gratidão pela vida, mesmo em meio à escassez. Alimentava emoções de alegria ao pensar em sua comunidade prosperando, e sua intenção era clara: trazer fartura para sua aldeia. Com o tempo, caravanas comerciais começaram a passar pela região, terras antes áridas floresceram, e até viajantes relatavam sentir uma energia diferente ao chegar perto do vilarejo. Não foi mágica no sentido comum, foi a tríade em ação. Néria dobrou a realidade, porque sua vibração, emoção e intenção estavam em perfeita harmonia. No entanto, os mestres alertavam: essa tríade pode ser usada tanto para criar quanto para destruir. Quem vibra raiva, quem alimenta emoções de ódio e direciona sua intenção para prejudicar, também dobra a realidade, mas em direção ao caos. Por isso, o 33º grau era considerado perigoso. Não entregava apenas poder, mas responsabilidade. Era como entregar fogo divino a um homem. Ele poderia iluminar a noite ou incendiar o mundo. A lição final deste capítulo é simples, mas exige prática constante. A realidade não responde ao que você fala, mas ao que você vibra, sente e intenciona em silêncio. Quem aprende a alinhar esses 3 elementos se torna criador de sua própria vida. Quem falha, continua escravo do véu. E a pergunta que os mestres deixavam ecoar era sempre a mesma. Você controla sua frequência, suas emoções e sua intenção, ou é controlado por elas? Capítulo 4. A Fórmula da Dobradura. Os mestres do 33º grau diziam que dobrar a realidade não era um milagre fora do alcance humano, mas um processo, uma fórmula sagrada que qualquer um poderia aplicar se estivesse disposto a disciplinar corpo, mente e espírito. Essa fórmula era transmitida apenas aos discípulos mais preparados, porque exigia não apenas compreensão, mas coragem. Uma vez que você aprende a dobrar a realidade, o mundo nunca mais será o mesmo. Você deixa de viver como vítima do destino e passa a ser o arquiteto da tapeçaria invisível da vida. A fórmula da dobradura se resumia a 4 passos simbólicos, representados nos manuscritos antigos como 4 portais dourados. Cada portal guardava uma chave essencial, e atravessá-los em ordem era a única forma de reescrever a realidade. Os 4 passos eram pensamento, emoção, ação e confiança. 1. O portal do pensamento. A semente do possível. O primeiro passo era sempre o pensamento. Os mestres explicavam que toda a realidade começa como uma ideia invisível, uma centelha mental que vibra antes de se tornar forma. O pensamento é como a semente, pequeno, frágil, aparentemente insignificante, mas carregando dentro de si a possibilidade de uma floresta inteira. A diferença entre o homem comum e o iniciado está na qualidade das sementes que plantam. O homem comum pensa sem disciplina, espalha sementes de medo, dúvida, escassez. O iniciado, porém, vigia seus pensamentos como um jardineiro vigia o solo, escolhendo apenas os que carregam abundância, clareza
e propósito. Ele sabe que cada pensamento é uma ordem ao universo. A mente é a pena que escreve o destino, diziam os mestres. 2. O portal da emoção, o fogo da criação. Um pensamento isolado é apenas uma semente guardada em uma caixa. Para germinar, precisa do calor do segundo portal, a emoção. Os mestres afirmavam que emoção é energia em movimento, a força que transforma o invisível em palpável. Quando você pensa em algo e sente profundamente, esse pensamento ganha forma e peso no campo invisível. É por isso que a simples ideia de perigo pode acelerar o coração, suar as mãos, mobilizar o corpo inteiro. A emoção é a linguagem pela qual a mente conversa com o corpo e, por extensão, com o universo. O iniciado aprendia a não apenas pensar no que deseja, mas a sentir como se já fosse real. Ele se vestia da emoção correspondente à realidade que buscava. Ao querer prosperidade, não pensava em riqueza futura, mas sentia gratidão e abundância no presente. Ao buscar cura, não implorava por saúde, mas sentia alegria e vitalidade correndo em suas veias. 3. O portal da ação, o solo da manifestação. O terceiro portal era o mais desafiador, ação. Os mestres eram claros, a realidade não se dobra apenas no plano invisível. Ela precisa ser ancorada no mundo material. É como plantar uma semente. Pensamento é a semente. Emoção é o calor que a faz germinar, mas sem colocá-la no solo, nada acontece. Muitos caíam na armadilha de acreditar que apenas pensar positivo bastava. Os mestres alertavam que esse era o erro mais comum. Pensar e sentir são indispensáveis, mas sem ação, a realidade não tem onde se enraizar. O discípulo precisava agir como se já fosse dono da realidade que desejava. Queria prosperidade? Organize suas finanças. Queria amor? Pratique amor consigo e com os outros. Queria saúde? Alinhe seus hábitos ao corpo saudável que já existe em potencial. A ação era chamada de o testemunho visível da fé invisível. Ela mostrava ao universo que o discípulo estava pronto para sustentar o que pedia. 4. O portal da confiança, o elo com o invisível. O último portal, e talvez o mais importante, era a confiança. Depois de pensar, sentir e agir, o discípulo precisava soltar o controle, entregando o resultado ao fluxo do universo. Essa era a parte mais difícil, porque exigia abandonar o medo e a ansiedade, cessar a vigilância obsessiva para ver se está funcionando. Confiança era descrita como a terra fértil que protege a semente até ela brotar. Sem confiança, o discípulo cavava o solo todos os dias para ver se a planta estava crescendo, matando-a antes de florescer. Mas com confiança, ele sabia que, no invisível, a realidade já estava se movendo, pronta para se alinhar no momento certo. A confiança não era passividade, mas certeza silenciosa. Era viver como se já tivesse recebido, sem pressa, sem desespero. Essa entrega completava o ciclo da dobradura e abria o portal final, a materialização. O símbolo dos 4 portais. Nos templos antigos, essa fórmula era representada por 4 portais dourados em linha, cada um com uma inscrição. No primeiro, lia-se: a mente cria. No segundo, o coração dá vida. No terceiro, as mãos ancoram. No quarto, a fé completa. O discípulo que atravessava os 4 portais em harmonia via sua realidade se dobrar diante dele. Não por mágica cega, mas porque havia dominado o mecanismo secreto pelo qual o universo sempre funcionou. A parábola do semeador de mundos. Os mestres contavam a história de um homem chamado Elion, conhecido como o semeador de mundos. Ele era visto como alguém que tinha uma sorte incomum. Tudo o que tocava prosperava. Mas ao ser perguntado sobre seu segredo, Elion dizia apenas: eu sigo os 4 portais.
Elion pensava com clareza, sentia com intensidade, agia com coerência e confiava sem hesitar. Quando decidiu fundar uma cidade em meio ao deserto, todos riram. Mas ele pensava nela com detalhes, sentia alegria como se já estivesse construída. Agia erguendo pequenas casas com suas próprias mãos. E confiava que a água viria. Meses depois, um rio subterrâneo foi descoberto ao lado da cidade e ela floresceu. Para os outros, foi coincidência. Para Elion, foi apenas a fórmula da dobradura em movimento. O aviso dos mestres. No entanto, os mestres sempre deixavam um aviso. A fórmula não é um brinquedo. Usá-la para fins egoístas ou destrutivos cria distorções que retornam ao Criador como sombras. Tudo o que você dobra, dobra você também, diziam. O poder de moldar a realidade exige pureza de intenção, porque o universo sempre devolve a mesma energia que você emite. A fórmula da dobradura é simples, mas profunda. Pensar, sentir, agir, confiar. Quem a domina passa a viver como co-criador consciente. Quem a ignora continua sendo arrastado pelos ventos da realidade coletiva. E os mestres deixavam sempre uma pergunta ao discípulo diante dos 4 portais. Você está disposto a pensar, sentir, agir e confiar como se já fosse o criador da sua realidade? Ou continuará acreditando que a realidade é quem decide por você? Capítulo 5. O ritual do reflexo. Entre todos os segredos guardados pelos mestres do Terceiro Grau, poucos eram tão poderosos e temidos quanto o ritual do reflexo. Ele era descrito como a prática capaz de alterar não apenas pequenos acontecimentos, mas dobrar probabilidades inteiras, reescrevendo linhas de destino que pareciam imutáveis. Não era um feitiço, nem uma invocação mística. Era um exercício de alinhamento tão profundo entre mente, emoção e energia que o próprio universo não tinha escolha a não ser responder. Os manuscritos antigos diziam: o mundo é um espelho, e quem aprende a falar com o reflexo governa o que vê. Esse era o fundamento do ritual. Para os mestres, a realidade não passava de um reflexo ampliado da consciência interior. Tudo o que acontece fora é apenas a sombra daquilo que vibra dentro. O ritual do reflexo, portanto, era um treinamento para dialogar diretamente com esse espelho invisível. O preparo. O discípulo era conduzido a uma sala escura, onde não havia janelas nem objetos. No centro, apenas um espelho simples, apoiado sobre uma mesa de pedra. Antes de começar, o discípulo passava horas em silêncio, até que seus pensamentos se aquietassem e sua respiração ficasse lenta, como se corpo e alma estivessem prontos para atravessar um limiar. Então, o mestre dizia: não olhe para si, olhe para o reflexo daquilo que deseja ver. O espelho não era mágico. O poder não estava no vidro, mas no discípulo. Ao se encarar, ele deveria projetar a realidade que queria viver, até que a imagem refletida não fosse mais apenas seu rosto, mas um vislumbre do futuro escolhido. Se desejava saúde, precisava sentir o vigor em cada célula até que seus olhos refletissem vitalidade. Se desejava prosperidade, precisava sentir abundância até que o espelho mostrasse confiança e alegria. A técnica do reflexo. O ritual acontecia em 3 estágios. Reconhecer o reflexo atual, o discípulo encarava o espelho e observava suas emoções presentes. Medo, tristeza, dúvida, ansiedade. O mestre dizia: veja o que você tem criado. Esse era o primeiro choque, pois muitos se davam conta de que o reflexo não era de um criador, mas de um prisioneiro. Invocar o reflexo desejado. Em seguida, o discípulo fechava os olhos e evocava a emoção correspondente à realidade que queria criar. Não bastava imaginar. Precisava sentir com tanta força que o corpo acreditasse já estar vivendo aquilo.
Quando abria os olhos novamente, o espelho refletia essa mudança interna. Fixar o reflexo. Por fim, o discípulo declarava em voz firme sua intenção, como uma ordem ao universo. Algo simples, direto, sem rodeios. Essa declaração unia o pensamento à emoção e selava a nova vibração no campo invisível. A história de Kael, o aprendiz hesitante. As tradições contam que um jovem chamado Kael, conhecido por sua insegurança, foi levado a praticar o ritual do reflexo. Ele temia nunca ser digno de prosperidade. Ao olhar o espelho, viu um homem fraco, com olhos cheios de medo. O mestre então ordenou: mostre ao reflexo quem você é, não quem o véu diz que você é. Kael fechou os olhos, respirou fundo e se lembrou de uma sensação de vitória que havia experimentado na infância, quando ajudou sua aldeia a vencer uma seca. Evocou essa emoção, a expandiu, sentiu-se novamente poderoso e capaz. Ao abrir os olhos, o espelho refletia confiança e força. Dias depois, Kael começou a liderar seu povo em negociações que mudaram o destino da aldeia. O ritual não lhe deu poder mágico, apenas revelou o poder que já estava adormecido dentro dele. O significado oculto. O ritual do reflexo não era sobre manipular objetos ou controlar outros. Era sobre reprogramar a si mesmo. Quando o discípulo mudava o reflexo interior, o mundo exterior se ajustava automaticamente. O universo, afinal, é um grande espelho. Os mestres diziam: você nunca recebe o que pede, mas sempre recebe o que reflete. Esse ensinamento carregava uma responsabilidade enorme. Se alguém refletia ódio, recebia caos. Se refletia medo, recebia limitações. Mas se refletia amor, confiança e clareza, recebia caminhos abertos. O poder do reflexo era absoluto porque não mentia. Ele apenas devolvia o que estava dentro. O aviso dos mestres. O ritual do reflexo só podia ser praticado sob orientação, porque expunha verdades internas que muitos não estavam prontos para enfrentar. Alguns, ao verem seu reflexo real, se desesperavam, descobrindo que carregavam sombras mais densas do que imaginavam. Outros tentavam enganar o espelho com sorrisos falsos e emoções forçadas, mas o reflexo nunca se deixava iludir. Ele mostrava exatamente o que estava vibrando no coração, mesmo que a boca dissesse outra coisa. Por isso, os mestres alertavam: não brinque com o reflexo. Ele revela o que você é e multiplica aquilo que vê. A essência do ritual. Dobrar a realidade através do reflexo era, em última análise, um exercício de coerência. Pensamento, emoção e intenção se encontravam em frente ao espelho. O discípulo que conseguia unir os três via sua vida mudar rapidamente, porque já não refletia contradições internas. Mas aquele que refletia dúvida, enquanto dizia ter fé, via apenas mais dúvidas se multiplicarem. Assim, o ritual do reflexo não era apenas um treinamento, era um espelho da alma, um lembrete de que a realidade nunca será melhor ou pior do que o reflexo que carregamos dentro. E os mestres deixavam sempre a mesma pergunta diante do espelho: se o universo é um reflexo, o que você está disposto a mostrar a ele? Capítulo 6. Guardiões da realidade. Os mestres do 13º grau afirmavam que dobrar a realidade era um poder sagrado, mas também perigoso. Muitos buscavam a fórmula, a técnica, o ritual, mas poucos compreendiam que o verdadeiro desafio não era aprender como dobrar, mas sim como sustentar a nova realidade sem ser destruído por ela. Por isso, diziam que nenhum discípulo poderia atravessar o limiar da criação consciente sem antes despertar os guardiões da realidade dentro de si. Esses guardiões não eram entidades externas, mas virtudes internas, forças invisíveis que protegiam o iniciado contra os perigos da própria mente e do próprio ego.
Os antigos manuscritos descreviam 7 guardiões, cada um simbolizando uma qualidade essencial. Eles eram apresentados como sentinelas em pé diante de 7 portais, impedindo a passagem daqueles que não estivessem prontos. Não havia como enganar esses guardiões, porque eles não julgavam palavras ou aparências, mas a vibração real do coração. Somente quem os incorporava verdadeiramente poderia dobrar a realidade sem se perder no caminho. 1. O guardião da clareza. A luz que dissipa a névoa. O primeiro guardião era a clareza. Ele representava a capacidade de enxergar a realidade como ela é, sem ilusões criadas pelo medo ou pelo desejo cego. Os mestres afirmavam que muitos fracassavam não porque lhes faltava poder, mas porque não sabiam exatamente o que queriam. Confundiam desejo com propósito, ambição com destino. A clareza exigia que o discípulo se perguntasse: o que eu realmente busco? Para quê? E a quem isso servirá? Somente respostas sinceras atravessavam esse guardião. Quem tentava enganá-lo com intenções egoístas via seus próprios reflexos se tornarem distorções, caindo em realidades fragmentadas. 2. O guardião do propósito. A estrela que guia a noite. O segundo guardião era o propósito. Dobrar a realidade sem um propósito maior era como dar uma espada a uma criança, perigoso e insensato. O propósito funcionava como uma bússola, guiando a energia e impedindo que ela se dispersasse em direções conflitantes. Os mestres contavam a história de Erian, um discípulo que tentou dobrar a realidade para obter riquezas sem propósito. Ele conseguiu ouro e terras, mas perdeu amigos, saúde e paz interior. Foi somente quando alinhou sua intenção ao propósito de construir algo que beneficiava sua comunidade que sua realidade se estabilizou. O guardião do propósito ensina que todo poder sem missão se torna peso. Mas quando a missão é clara, o universo inteiro se curva para ajudar. 3. O guardião do merecimento, a chave que abre o cofre. O terceiro guardião era o merecimento. Muitos acreditam que não são dignos de prosperidade, amor ou vitória. Carregam culpas, crenças de escassez, memórias de fracasso. Esse guardião exige que o iniciado reconheça: eu mereço porque sou parte da vida, e a vida me deseja pleno. Mas atenção, o merecimento não é arrogância. Não significa se achar superior aos outros, mas aceitar que todos têm direito de acessar a abundância. O discípulo que duvida de seu merecimento nunca atravessa esse guardião, pois a realidade reflete exatamente sua crença. Se acredita que não merece, cria um mundo que confirma essa ideia. 4. O guardião da gratidão, o portal que multiplica. O quarto guardião era a gratidão. Ele lembrava o iniciado de que a abundância não se constrói sobre ingratidão. Quem reclama constantemente, quem ignora as bênçãos que já possui, fecha as portas do fluxo. A gratidão, por outro lado, é uma chave mestra. Abre novos caminhos, multiplica recursos, atrai oportunidades invisíveis. Os mestres ensinavam a prática da gratidão consciente, não apenas como palavras, mas como estado vibracional. O discípulo precisava sentir gratidão até pelo que ainda não havia se manifestado, como se já fosse real. Esse estado magnético atraía a nova realidade mais rápido, porque o universo respondia à frequência da completude, não da carência. 5. O guardião da ação alinhada. O testemunho da verdade. O quinto guardião era a ação alinhada. Dobrar a realidade nunca foi apenas mental ou espiritual, precisava ser também físico. Muitos desejavam, visualizavam, sentiam, mas não agiam. E sem ação, a realidade não tem como se manifestar plenamente.
Ação alinhada significa agir de acordo com o reflexo que você quer ver. Se busca prosperidade, organize sua vida financeira. Se busca saúde, cuide do corpo. Se busca amor, pratique amor diariamente. Cada gesto é uma prova para o guardião da ação. Você acredita mesmo no que está criando, ou apenas fantasia? 6. O guardião da humildade. A coroa invisível. O sexto guardião era a humildade. Ele protegia o iniciado contra o veneno do ego. Muitos que descobriram o poder de dobrar a realidade se perderam em orgulho, acreditando que eram deuses acima dos outros. Esses caíram em abismos profundos, porque a realidade, como um espelho, devolveu-lhes as distorções do orgulho. A humildade não significa se diminuir, mas lembrar que o poder vem para ser usado a serviço da vida. O verdadeiro mestre não ostenta nem exige reconhecimento. Sua vida é o testemunho silencioso de sua grandeza. O guardião da humildade assegura que o discípulo não será consumido pelo fogo que deveria iluminar. 7. O guardião da fé, a ponte invisível. O sétimo e último guardião era a fé. Não uma fé cega, mas a confiança profunda de que o invisível já está em movimento. A fé é a ponte entre o mundo interno e a manifestação externa. Sem ela, o iniciado cava a semente todos os dias para ver se germinou, matando-a antes de nascer. Com ela, descansa em certeza, sabendo que a realidade já se dobrou, mesmo antes de ver os sinais. Os mestres afirmavam, a realidade se curva primeiro ao invisível, depois ao visível. Quem duvida, fecha o portal. Quem crê, mantém a ponte aberta. A união dos guardiões. Esses 7 guardiões trabalhavam em conjunto. Clareza sem propósito era confusão. Propósito sem merecimento era vazio. Merecimento sem gratidão era ingratidão travestida. Gratidão sem ação era estagnação. Ação sem humildade era orgulho. Humildade sem fé era fraqueza. Fé sem clareza era cegueira. Somente quando todos os guardiões estavam despertos, o discípulo podia dobrar a realidade de forma estável. Do contrário, criaria resultados instáveis, que logo se desfaziam. A história do discípulo Arion. As tradições contam sobre Arion, que tentou usar os ensinamentos para dobrar a realidade rapidamente. Ele tinha clareza e ação, mas lhe faltava humildade. Conseguiu criar riquezas imensas, mas caiu em arrogância. Em pouco tempo, tudo o que construiu desmoronou. Quando voltou ao templo, o mestre apenas disse: "Você quis atravessar sem chamar os guardiões. Agora, vá e aprenda com eles." Arion, depois de perder tudo, despertou gratidão até pelo que restava, cultivou humildade verdadeira e retomou sua prática. Só então conseguiu reconstruir sua realidade, desta vez sólida, equilibrada e duradoura. A pergunta dos mestres. No fim, os mestres sempre deixavam uma pergunta diante dos 7 portais. Você está pronto para despertar os guardiões dentro de si? Ou prefere dobrar a realidade sem proteção, arriscando ser destruído pelo reflexo do próprio poder? Porque, no fundo, o segredo do 3º grau não era apenas aprender a dobrar a realidade, mas aprender a ser o tipo de ser humano capaz de sustentar o poder da criação sem se perder em suas próprias sombras. Capítulo 7. O Código das Coincidências. Os mestres do 33º grau afirmavam que a realidade não se dobra de forma súbita e ruidosa, como um trovão que rasga os céus. Pelo contrário, ela se curva de maneira sutil, silenciosa, quase imperceptível, deixando rastros que apenas os olhos treinados conseguem notar. Esses rastros eram chamados de o Código das Coincidências, sinais misteriosos que surgiam no caminho do iniciado para confirmar que a realidade estava respondendo ao seu comando. Para os ignorantes, eram meras casualidades,
Para os sábios, eram confirmações de que o espelho do universo já estava se movendo em direção ao novo reflexo. O código das coincidências era descrito como uma linguagem secreta do universo, um sistema de sinais que alinhava tempo, espaço e energia para guiar o iniciado. Era como se a realidade, ao ser dobrada, deixasse marcas, pequenas costuras no tecido invisível que se manifestavam na forma de encontros inesperados, números recorrentes, frases ouvidas ao acaso, caminhos abertos de maneira improvável. O discípulo que ignorava essas mensagens se perdia, mas aquele que as reconhecia aprendia a caminhar com confiança, sabendo que cada passo estava sendo confirmado pelo cosmos, a natureza das coincidências. Os mestres ensinavam que coincidências não eram acidentes, mas pontos de intersecção entre duas linhas de realidade. Quando o iniciado mudava sua vibração interior, passava a atrair experiências que correspondiam à nova frequência. Essas experiências se apresentavam como eventos improváveis, encontros aparentemente aleatórios, mas que tinham um propósito oculto: mostrar que a realidade já estava sendo reconfigurada. Diziam: as coincidências são o idioma do invisível. Quem não as lê, perde o mapa. Quem as lê, encontra a estrada. Os 3 tipos de coincidências. Segundo os manuscritos, havia 3 categorias principais de coincidências, cada uma com um significado distinto. Coincidências de confirmação. Surgiam quando o iniciado precisava de certeza de que estava no caminho certo. Um exemplo: pensar em mudar de profissão e, no mesmo dia, ouvir 3 pessoas diferentes mencionarem a mesma área. Para os mestres, isso era o universo dizendo: continue. A realidade já está se ajustando. Coincidências de direção apareciam quando a realidade precisava guiar o iniciado a um caminho específico. Era o caso de encontrar por acaso uma pessoa que traz exatamente a informação necessária, ou topar com um livro que contém a resposta buscada. Esses sinais não eram acidentais, eram convites a atravessar portas invisíveis. Coincidências de alinhamento eram as mais raras e poderosas. Ocorriam quando múltiplos elementos da vida se encaixavam de forma perfeita, como engrenagens ocultas que se moviam em harmonia. Era a sincronicidade máxima, onde tudo parecia conspirar a favor. Os mestres chamavam isso de o sopro do infinito. A história de Celia, a leitora de sinais. As tradições contam sobre Celaia, uma discípula que vivia perdida em dúvidas. Ela praticava os ensinamentos, mas sempre hesitava, temendo que fosse imaginação. Um dia, ao caminhar pelo mercado, pensou em procurar um mentor para guiá-la. Minutos depois, um desconhecido lhe entregou, sem motivo, um pergaminho antigo onde estava escrito: o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Nos dias seguintes, Celia passou a notar padrões recorrentes, números iguais no relógio, frases ouvidas repetidamente, encontros inesperados com pessoas que traziam exatamente as respostas que buscava. Foi então que entendeu. Não era coincidência. Era o universo confirmando sua dobra. Celia se tornou uma das mais sábias, pois aprendeu a ler os sinais com precisão, como quem lê estrelas no céu. A matemática oculta das coincidências. Os mestres afirmavam que as coincidências obedeciam a uma matemática invisível. Quando a frequência do iniciado se alinhava a um novo estado de realidade, probabilidades que antes eram mínimas começavam a se manifestar com frequência crescente. Era como se o universo reorganizasse os dados do jogo, aumentando as chances de certos acontecimentos até que se tornassem inevitáveis. Esse fenômeno era chamado de ressonância estatística. Aquilo que parecia improvável se tornava normal, porque o iniciado já não vivia no mesmo campo de probabilidades. Ele havia deslizado para uma linha de realidade
onde tais eventos eram naturais. O perigo da cegueira. Apesar de sua beleza, o código das coincidências carregava um aviso. Muitos discípulos se perdiam ao ignorar ou racionalizar os sinais, insistindo em chamar tudo de acaso. Outros, ao contrário, ficavam obcecados, interpretando cada sombra como mensagem, caindo em paranoia. Os mestres ensinavam o equilíbrio. Nem tudo é sinal, mas todo sinal verdadeiro vem carregado de paz. Essa era a chave. O sinal autêntico não criava medo ou obsessão, mas trazia uma sensação de clareza silenciosa, como se algo dentro dissesse: é por aqui. Práticas para reconhecer o código. Para treinar os discípulos, os mestres propunham exercícios. O diário das coincidências, registrar todas as coincidências notadas durante o dia para perceber padrões recorrentes. A pergunta silenciosa, antes de dormir, o discípulo fazia uma pergunta clara ao universo e permanecia atento aos sinais do dia seguinte. A escuta interior. Ao perceber um sinal, o discípulo fechava os olhos e observava. O coração se expandia em paz ou contraía em medo. Esse era o critério para saber se a mensagem era verdadeira. O reflexo no espelho maior, o código das coincidências, também revelava algo mais profundo. A realidade não é uma linha reta, mas um campo de possibilidades simultâneas. Cada sinal era como um reflexo parcial desse espelho maior, mostrando que a realidade já estava dobrada em potencial. Cabia ao discípulo seguir os sinais certos para alinhar-se à versão de realidade que escolheu viver. Os mestres diziam: as coincidências são como pedras no caminho de um rio. Se você as segue, chega ao mar. Se ignora, afoga-se na corrente. A pergunta final dos mestres. No encerramento deste ensinamento, os mestres sempre olhavam nos olhos do discípulo e perguntavam: você está disposto a reconhecer o código das coincidências como a linguagem do universo? Ou continuará chamando de acaso aquilo que o infinito coloca diante de você? Porque, no fim, a diferença entre viver como vítima ou como criador está justamente nisso. Alguns veem coincidências como acidentes, outros como mensagens. E os que sabem lê-las se tornam arquitetos da própria realidade. Capítulo 8. O preço do poder. Os mestres do terceiro grau nunca enganaram seus discípulos. Dobrar a realidade é um poder imenso, mas que traz consigo um preço igualmente imenso. Eles diziam: toda chama que ilumina pode também queimar, toda espada que protege pode também ferir, e todo poder que liberta pode também aprisionar. O universo não entrega tamanha capacidade sem cobrar responsabilidade. E é justamente aqui que muitos falham. Ao desejarem o poder, esquecem-se de que todo poder exige equilíbrio, sobriedade e consciência. O preço do poder não era uma punição imposta por entidades externas, mas uma consequência natural das leis universais. Quanto mais profundo o contato com o mecanismo invisível da realidade, mais intensos se tornavam os reflexos de cada pensamento, emoção e intenção. Se antes um pensamento negativo tinha pouco alcance, no 33º grau ele poderia se manifestar com velocidade assustadora. Se antes uma intenção mal direcionada passava despercebida, agora o universo a obedecia com precisão. Os mestres alertavam: o reflexo se torna mais rápido quanto mais nítido for o espelho. No 33º grau, o espelho é cristalino. 1. O preço da responsabilidade. O primeiro preço era a responsabilidade. O iniciado descobria que não podia mais viver de forma descuidada, jogando palavras ao vento, alimentando emoções de raiva, sustentando crenças de limitação. Cada gesto, cada pensamento, cada emoção se tornava uma semente imediata, gerando colheitas rápidas. Isso exigia disciplina constante. Os mestres contavam que muitos discípulos fracassaram porque, após aprenderem a dobrar a realidade,
continuaram cultivando hábitos destrutivos. Alguns criaram prosperidade, mas perderam a saúde. Outros alcançaram fama, mas se afogaram em solidão. O poder de dobrar a realidade não escolhe moralidade. Ele apenas responde. Por isso, responsabilidade era a primeira chave. Quanto mais poder você tem, mais vigilante precisa ser sobre si mesmo. 2. O preço da solidão. O segundo preço era a solidão. Dobrar a realidade coloca o iniciado em uma frequência tão diferente que muitas vezes ele já não se encaixa nas antigas companhias. Amigos de infância passam a não reconhecê-lo. Famílias o chamam de estranho. A sociedade o rejeita por não seguir as normas da massa. O iniciado aprende que a jornada é, muitas vezes, solitária. Isso não significava que ele não pudesse amar ou conviver, mas que deveria aceitar a sensação de não pertencimento. Afinal, ele já não era parte do jogo comum da realidade. Ele havia aprendido a manipular o tabuleiro. Os mestres chamavam isso de a travessia do deserto, um período em que o discípulo precisa aprender a estar consigo mesmo, sem se perder em solidão, mas transformando-a em força. 3. O preço do confronto com as sombras. O terceiro preço era o confronto com as próprias sombras. Quanto mais poder se obtém, mais o universo revela o que está escondido no coração. O iniciado vê refletidas diante de si todas as partes que tentou ignorar. Inveja, orgulho, medo, cobiça. Essas sombras emergem porque a realidade responde a tudo, não apenas ao que está na superfície. Esse confronto era inevitável. Alguns discípulos se desesperavam, acreditando que haviam sido amaldiçoados, quando na verdade estavam apenas enfrentando o reflexo de si mesmos. O preço do poder era ter coragem de encarar essas sombras e transmutá-las, em vez de escondê-las. Quem não domina suas sombras será dominado por elas. 4. O preço da renúncia. O quarto preço era a renúncia. Para dobrar a realidade, muitas vezes era necessário abrir mão de antigos desejos que já não serviam ao propósito maior. O iniciado aprendia que não poderia ter tudo, não porque o universo o limitasse, mas porque parte do poder exigia foco. Era preciso escolher com clareza. Renunciar significava soltar excessos, cortar laços tóxicos, abandonar identidades falsas. Muitos tinham dificuldade de deixar para trás o que já não fazia sentido, mas os mestres ensinavam: segurar o velho é impedir que o novo se manifeste. A dobra só acontece no espaço que você abre. 5. O preço do silêncio. O quinto preço era o silêncio. Os mestres proibiam os discípulos de espalhar seus conhecimentos sem discernimento. Aquele que revelava segredos a quem não estava pronto não apenas colocava em risco o outro, mas também a si mesmo. O silêncio era proteção, mas também provação. O iniciado precisava guardar em si verdades tão poderosas sem se envaidecer, sem desejar reconhecimento. Esse silêncio forjava humildade. Ele ensinava que o poder não existe para ser exibido, mas para ser vivido. Assim, o iniciado aprendia a caminhar discretamente, como um viajante anônimo, mesmo sendo capaz de mover montanhas invisíveis. 6. O preço do equilíbrio. O sexto preço era o equilíbrio. Quanto maior o poder, maior a tentação de usá-lo de forma egoísta. O iniciado precisava manter-se constantemente entre dois extremos, nem se tornar escravo do material, nem fugir para o espiritual e abandonar o mundo. O preço era viver na corda bamba, equilibrando luz e sombra, matéria e espírito, desejo e propósito. Esse equilíbrio era chamado pelos mestres de dança silenciosa. Não havia descanso, porque a vida constantemente testava esse ponto de centro, um deslize e a realidade se distorcia. 7.
O preço da impermanência. Por fim, havia o preço da impermanência. O iniciado precisava aceitar que tudo o que é criado pode também ser desfeito. A realidade é fluida, e dobrá-la significa viver em movimento constante. Nada é definitivo. Prosperidade, saúde, relacionamentos, tudo pode mudar de acordo com a vibração mantida. O iniciado aprendia que a única verdadeira segurança estava em sua consciência desperta. Essa aceitação era dura. Muitos desejavam poder para garantir estabilidade eterna, mas os mestres alertavam: a única eternidade é a mudança. O preço do poder era viver em paz com o fluxo. A história de Maurik, o orgulhoso. Os registros falam de Maurik, um discípulo brilhante que dominou a fórmula da dobradura com rapidez. Ele atraía riquezas, influência, conquistas, mas se deixou dominar pelo orgulho, acreditando que era invencível. Ignorou a humildade, rejeitou o silêncio, zombou da disciplina. Logo, o reflexo devolveu-lhe suas próprias sombras. Seus bens foram destruídos por guerras, sua mente mergulhou em paranoia, e ele terminou isolado, incapaz de confiar até em si mesmo. Os mestres o citavam como exemplo. Maurik não pagou o preço do poder. Ele tentou usá-lo sem os guardiões. O reflexo apenas devolveu sua arrogância multiplicada. A lição final. No fim, os mestres resumiam o preço do poder em uma frase: quanto mais você pode dobrar a realidade, mais precisa dobrar a si mesmo. Dobrar-se aqui significava ceder o ego, moldar-se em humildade, render-se ao propósito. O verdadeiro iniciado não é aquele que controla o mundo externo, mas aquele que domina o mundo interno. O preço é alto, mas a recompensa é maior. Liberdade, plenitude e a capacidade de viver como co-criador consciente. E os mestres sempre encerravam este ensinamento com a mesma pergunta: você está disposto a pagar o preço do poder? Ou prefere viver sem ele, prisioneiro de uma realidade que nunca se dobrará para você? Capítulo 9. O portal da escolha final. Os mestres do 33º grau afirmavam que todo iniciado, mais cedo ou mais tarde, se encontraria diante do que chamavam de o portal da escolha final. Não era uma porta física, nem um ritual secreto realizado em templos ocultos. Era um momento de destino, inevitável, em que o discípulo precisava decidir se permaneceria para sempre como prisioneiro da realidade, ou se ousaria atravessar a fronteira para se tornar arquiteto consciente do próprio destino. Esse portal não podia ser forçado, tampouco evitado. Ele surgia quando a soma de estudos, práticas, quedas e aprendizados levava o discípulo ao ponto em que já não havia retorno. Os manuscritos descreviam esse momento como o mais solitário da jornada. O discípulo podia ter recebido instruções, orientações e sinais durante todo o caminho, mas quando se aproximava do portal, nenhum mestre podia atravessá-lo por ele. O portal da escolha final era pessoal, intransferível e inevitável. Ele testava não o conhecimento acumulado, mas a coragem de viver de acordo com esse conhecimento. A natureza do portal. O portal da escolha final não se apresentava da mesma forma para todos. Para alguns, surgia como uma crise existencial profunda, perder um trabalho, um relacionamento ou tudo o que davam como certo, sendo forçados a decidir quem realmente eram, sem as máscaras do mundo. Para outros, o portal se manifestava como uma oportunidade única, impossível de ignorar, um convite inesperado, um risco que exigia coragem, uma chance de mudar de vida radicalmente. A essência era sempre a mesma. O discípulo era colocado diante de duas realidades. Uma, segura, conhecida, mas limitada, o caminho do prisioneiro. Outra, incerta, arriscada, mas cheia de possibilidades infinitas, o caminho do arquiteto. Os mestres diziam: na escolha final, não há meio termo. Ou você dobra a realidade,
ou continua sendo dobrado por ela. O caminho do prisioneiro. O prisioneiro é aquele que, mesmo conhecendo os segredos, escolhe não usá-los. Ele prefere o conforto da vida previsível, mesmo que essa previsibilidade seja uma prisão. Ele pode até ter vislumbres do poder, pode até acreditar nas leis universais, mas não tem coragem de assumir responsabilidade plena sobre sua criação. O prisioneiro vive esperando que algo externo resolva seus problemas. Governos, chefes, sorte, deuses. Ele abre mão de seu poder porque tem medo do preço. E assim, o universo continua refletindo suas limitações, confirmando suas crenças de impotência. Os mestres não condenavam os prisioneiros. Diziam que esse também era um caminho, apenas mais lento, cheio de repetições, sofrimentos e lições dolorosas. O prisioneiro aprende pela dor aquilo que poderia aprender pela consciência. O caminho do arquiteto. O arquiteto, por outro lado, é aquele que ousa atravessar o portal. Ele assume que sua vida não está nas mãos do acaso, mas é reflexo direto de sua vibração. Ele não espera que a realidade se ajuste. Ele a dobra conscientemente. O arquiteto pensa com clareza, sente com profundidade, age com alinhamento e confia com serenidade. Ele aceita os guardiões, paga o preço do poder e lê os sinais do código das coincidências como mapas de orientação. Ele não nega o medo, mas não deixa que o medo o governe. Ser arquiteto não significa viver sem desafios. Significa viver com a certeza de que cada desafio pode ser moldado, ressignificado e transformado. É caminhar pelo mundo sabendo que a realidade não é algo fixo, mas um tecido em constante movimento, pronto para ser redesenhado, o ritual da escolha. Embora o portal da escolha final fosse interno, muitos mestres conduziam discípulos a um ritual simbólico para representá-lo. Eles eram levados até uma sala onde havia duas portas. A primeira porta era simples, sem adornos, feita de madeira crua. Representava a vida comum, previsível, onde nada mudava além do que o tempo permitia. A segunda porta era dourada, brilhando com luz intensa, mas sem maçaneta visível. Representava o desconhecido, o risco, a entrega absoluta ao invisível. O discípulo deveria escolher. Se passasse pela porta de madeira, voltava à vida normal, talvez mais consciente, mas ainda prisioneiro. Se encarasse a porta dourada, precisava confiar que, ao tocá-la, ela se abriria para um destino totalmente novo. Muitos hesitavam. Alguns nunca a atravessavam. Mas aqueles que ousavam eram transformados para sempre. A história de Lorian. O indeciso Lorian era um discípulo brilhante, mas inseguro. Conhecia a fórmula da dobradura, praticava o ritual do reflexo, lia os sinais das coincidências. Ainda assim, tinha medo de assumir responsabilidade plena por sua vida. Vivia oscilando entre acreditar e duvidar, entre praticar e desistir. Um dia, o portal surgiu. Ele recebeu uma proposta inesperada de mudar-se para uma terra distante, onde poderia aplicar seus dons e transformar centenas de vidas. Mas a escolha exigia abandonar a segurança de sua aldeia, deixar família e amigos para trás. Ele hesitou, atormentado entre o conhecido e o desconhecido. Os mestres apenas disseram: não há certo ou errado. Há apenas a vida que você cria com sua escolha. Lorian partiu, e ao atravessar o limiar do desconhecido, viu a realidade se abrir diante dele como nunca antes. Tornou-se um dos maiores arquitetos de sua geração. O portal o transformou porque ele ousou atravessá-lo. O reflexo da escolha. O portal da escolha final não era apenas uma metáfora. Era uma prova de fogo. Quem escolhia permanecer como prisioneiro continuava vivendo em ciclos repetitivos, atraindo os mesmos problemas até finalmente estar pronto para escolher diferente. Quem escolhia ser arquiteto
porém, passava a viver em alinhamento com o fluxo universal. Os mestres diziam que o universo sempre respeita a escolha. Se você decide ser prisioneiro, o universo lhe dará correntes. Se decide ser arquiteto, o universo lhe dará ferramentas. Mas em ambos os casos, o reflexo será fiel. O preço da escolha. Atravessar o portal não significava perfeição. Muitos arquitetos caíam, erravam, enfrentavam dificuldades. Mas a diferença estava em como lidavam com isso, não como vítimas, mas como criadores. Cada queda era apenas matéria-prima para uma nova criação. Cada obstáculo era apenas parte da dobra. O preço da escolha final era a responsabilidade total. Não havia mais como culpar o mundo, os outros ou o destino. O arquiteto compreendia que tudo era reflexo de si mesmo. Essa consciência era pesada, mas também libertadora. A mensagem dos mestres. No final de seus ensinamentos, os mestres sempre reuniam os discípulos diante de um símbolo do portal da escolha final e pronunciavam as palavras gravadas em pedra nos templos antigos. Aqui termina o caminho do aprendiz. Aqui começa o caminho do Criador. Se escolher ser prisioneiro, viverá às sombras do reflexo. Se escolher ser arquiteto, viverá à luz da criação. A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. A pergunta final. E diante do portal, cada discípulo precisava responder a si mesmo. Você viverá como prisioneiro da realidade que lhe foi dada, ou ousará se tornar arquiteto da realidade que deseja criar? Essa pergunta ecoava na alma, abrindo fissuras que jamais se fechariam. Por quê? Uma vez colocado diante do portal da escolha final, ninguém jamais voltava a ser o mesmo. Capítulo 10. O legado do 33º grau. Os mestres do 33º grau sempre souberam que seus ensinamentos não pertenciam apenas a um tempo ou a uma geração. Eram verdades atemporais, sementes de eternidade plantadas no solo da humanidade, esperando o momento certo para florescer. Por isso, nunca se preocuparam em acumular riquezas materiais ou erguer monumentos grandiosos. Seu verdadeiro legado era invisível. O conhecimento capaz de dobrar a realidade e transformar qualquer ser humano comum em um criador consciente de seu próprio destino. O legado do 33º grau não era apenas um conjunto de técnicas, era uma linhagem de consciência. Cada discípulo que atravessava o portal da escolha final passava a carregar a chama viva desses segredos, tornando-se parte de uma corrente inquebrável que se estendia ao longo dos séculos. Não havia templos fixos, não havia hierarquias rígidas, havia apenas seres humanos despertos, espalhados em diferentes eras, culturas e lugares, todos ligados por uma mesma vibração. A certeza de que a realidade é um espelho e que o reflexo pode ser moldado. O legado invisível. Os registros descrevem que muitos mestres viveram entre reis e imperadores, mas nunca buscaram o trono. Outros andaram entre os pobres e famintos, mas nunca se perderam em desespero. Todos tinham em comum a mesma postura silenciosa. Viviam como arquitetos da realidade, mas se apresentavam como pessoas comuns. Esse anonimato era parte do legado. O ensinamento não buscava criar ídolos, mas despertar criadores. Cada discípulo era incentivado a viver sua vida normal, trabalhar, amar, criar família, mas com uma consciência diferente, moldando a realidade no silêncio, sem necessidade de reconhecimento externo. Esse era o verdadeiro poder. Ser extraordinário no ordinário, mágico no cotidiano, divino no humano. Os 4 pilares do legado. Os mestres sintetizaram o legado em 4 pilares fundamentais, que deveriam ser transmitidos para além do tempo. Consciência. A realidade não é fixa. Ela responde ao estado interno.
A primeira responsabilidade do iniciado é despertar para isso e viver com essa consciência em cada detalhe do dia. Coerência. Pensamentos, emoções e ações precisam caminhar juntos. A realidade só se dobra de maneira estável quando o ser humano se torna coerente em sua vibração. Serviço. O poder não é para ser guardado apenas para si. Ele deve ser usado para expandir a vida, inspirar, ajudar e multiplicar abundância para todos ao redor. A realidade dobrada de um desperto sempre beneficia muitos. Legado. O conhecimento não morre com quem o recebe. Ele deve ser transmitido, seja em palavras, seja em exemplos de vida. Cada discípulo é um elo de continuidade, garantindo que a chama nunca se apague. A história de Elora, a guardiã do legado. As tradições contam sobre Elora, uma discípula que viveu em uma aldeia simples. Ela não era rainha, não era guerreira, não possuía riquezas, mas compreendeu os 4 pilares com perfeição. Vivia em coerência, irradiava amor e usava seu poder silencioso para transformar a vida de sua comunidade. Onde havia seca, chovia. Onde havia discórdia, surgia paz. Onde havia fome, surgiam caminhos para a abundância. Elora nunca se intitulou mestre, mas todos que conviviam com ela sentiam que algo diferente estava presente. Quando morreu, sua aldeia inteira mudou para sempre, pois cada habitante havia recebido, através de seu exemplo, uma semente do 13º grau. Essa história lembrava os discípulos de que o legado não estava em títulos ou reconhecimento, mas na capacidade de viver como reflexo vivo da verdade. O legado e a humanidade. Os mestres afirmavam que a humanidade como um todo também passaria por um portal da escolha final. Um tempo chegaria em que não seria mais possível viver adormecido, acreditando apenas na matéria, escravizado por ilusões de escassez e medo. Nesse tempo, as pessoas precisariam decidir: continuar presas às correntes da ignorância ou despertar para sua verdadeira capacidade criadora. Esse tempo, diziam, seria marcado por sinais coletivos, crises globais, mudanças abruptas, sincronicidades em escala planetária. E quando esse momento chegasse, os ensinamentos do 13º grau seriam revelados de forma mais ampla, como agora estão sendo revelados a você. Não por acaso, mas por destino. O último ensinamento dos mestres dizia: não basta dobrar a realidade para si. O verdadeiro poder é aprender a dobrá-la para que o todo floresça. O arquiteto não constrói apenas sua casa, mas constrói caminhos onde muitos podem passar. Esse ensinamento transformava o iniciado em guardião da vida. A realidade que ele criava não era egoísta, mas coletiva. Ele compreendia que cada pensamento elevado ajudava o mundo inteiro. Cada emoção de amor curava mais do que apenas a si mesmo. Cada ato de bondade dobrava a realidade em direção a uma vibração planetária mais alta. O legado em você agora, ao final desta jornada, a pergunta não é mais se os mestres existiram ou se o 13º grau é real. A pergunta é: o que você fará com este conhecimento? O legado só continua vivo quando alguém decide praticá-lo. Caso contrário, ele se torna apenas mais uma história entre tantas. Você carrega agora as mesmas escolhas diante de si: ser prisioneiro ou arquiteto, viver no acaso ou viver no reflexo consciente. O portal da escolha final não está em templos distantes, mas dentro de você, no próximo pensamento, na próxima emoção, na próxima ação. O legado do 13º grau não pede perfeição. Ele pede consciência, coerência, serviço e continuidade. Se você aplicar isso, ainda que em pequenos gestos diários, você já estará sustentando a chama. A mensagem final dos mestres. As escrituras encerravam com uma mensagem gravada em símbolos de ouro: não procure por nós em estátuas ou templos.
Procure por nós em sua própria consciência desperta. Ali estaremos cada vez que você dobrar a realidade com amor, clareza e propósito. Este é o legado do 36º grau, ser o reflexo da luz que sempre esteve em você. Chamado para você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez o universo tenha colocado este livro em seu caminho porque sabia que você estava pronto para receber o legado. Agora, cabe a você decidir se vai guardá-lo apenas como palavras ou se vai vivê-lo como verdade. O portal está diante de você, aqui e agora, e os mestres sussurram do outro lado. Atravessa, cria, torna-te arquiteto. CTA, convite especial. Se essa mensagem ressoou em seu coração, não permita que ela se perca no silêncio. Curta este vídeo e inscreva-se no canal O Livro Escondido, porque aqui você encontrará outros segredos que, assim como este, foram guardados por séculos e agora estão sendo revelados. Ao fazer isso, você não apenas fortalece este trabalho, mas também envia um sinal ao universo de que está pronto para mais. Este é o seu momento. Este é o seu chamado. Este é o seu legado. Epílogo. A chave oculta. Há segredos que podem ser ditos e há segredos que só podem ser vividos. Os mestres do 33º grau sabiam disso e por isso sempre deixaram o último ensinamento em silêncio, escondido não nas páginas, mas no coração do discípulo desperto. Eles diziam: quando as palavras terminam, a verdadeira chave aparece. Essa chave não é de ouro, nem abre portas de ferro. Ela se manifesta quando você compreende, em sua própria vida, que não é prisioneiro de circunstâncias, mas criador de caminhos. A chave oculta está em suas mãos agora. Não a procure fora. Ela pulsa em cada escolha, em cada pensamento, em cada emoção que você decide sustentar. E talvez, um dia, você perceba que o verdadeiro segredo não era aprender a dobrar a realidade, mas descobrir que você sempre foi a própria realidade, dobrando-se para despertar em si mesma.